Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12h12, eu sou Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê por imagens nas redes sociais, estamos transmitindo simultaneamente pelo Instagram, pelo Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora. O WhatsApp é o número 973350038, de novo, 973350038, e não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala durante as suas interações aí nas redes sociais. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados de hoje, vamos formando aqui o nosso time, compondo a nossa bancada. Inicialmente, o jornalista Walter Siglione, vice-presidente da TV Aberta de São Paulo e membro da Comissão de Segurança Nacional da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Walter Siglione, tudo bem? Seja bem-vindo. Mauro Friesman, um abraço a vocês, aos nossos amigos do Gente que Fala, também ao meu querido Fausto Camunha, a Zenilda e as advogadas aqui, a Carolina, a Areta, que é a atriz, a advogada, a colega Bruna. É um grande prazer participar de um programa democrático com a sua condução. Seguindo aqui com a nossa apresentação, a formação da nossa bancada, a doutora Carol Venuto, a advogada, presidente da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, a BRIG. Seja bem-vinda, doutora Carolina, tudo bem? Tudo jóia, Mauro. Muito obrigada e um abraço aí para os meus colegas de debate. Também com a gente, Sônia Presta, cantora, apresentadora, farmacêutica. Seja bem-vinda. Tudo bem, Sônia? Oi, Mauro. Tudo bom? Muito bom estar aqui com vocês. Um grande abraço a todos os participantes também. Obrigado pela presença. Seguindo aqui, a doutora Bruna Kusumoto, advogada, mestre em Direito Processual Civil e Direito Civil. Doutora Bruna, tudo bem? Olá, boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então vamos lá, formada a nossa bancada nesta terça-feira, 3 de novembro de 2020, vamos juntos, 3 de novembro, que é a data da eleição norte-americana, é sobre esse assunto que a gente abre o Gente que Fala de hoje. Os Estados Unidos realizam hoje as eleições mais tensas desde a vitória de Richard Nixon em 1968, quando havia uma atmosfera de divisão política e social tão intensa e radical como agora em 2020. E na reta final da eleição, o país que já tem 237 mil mortos pela Covid-19 voltou a bater recordes diários de novos casos da doença. Soma-se à pandemia uma explosão de protestos contra o racismo e uma política guiada pela xenofobia. Para muitos analistas, a eleição de hoje pode ser determinante para a direção que o mundo inteiro irá seguir nos próximos anos. Walter Siglione, por que temos essa eleição mais tensa em 52 anos nos Estados Unidos, desde a vitória de Nixon? Depois da vitória de Nixon, Mauro, o que a gente teve, inclusive, foi uma questão, depois ali do Carter, a gente teve uma judicialização do processo eleitoral americano, onde a problemática é tão grande, porque cada estado norte-americano tem ali sua sistemática de avaliação da eleição, onde tem cabos eleitorais que representam não a totalidade da população quando vota, e já estamos chegando a 100 milhões de votos nos Estados Unidos, é o maior índice de votação que se tem de voto direto. Ainda temos a eleição via representantes, que seriam setoriais, são os cabos eleitorais de cada polarizado partido, Então, torna a eleição americana uma colcha de retalhos, onde cada estado trata de forma legislativa, pontualmente, dessa questão. Temos um tribunal regional, um tribunal superior eleitoral nos Estados Unidos, tudo é votado na justiça comum, se judicializar, onde o Trump promete isso, porque se ele não declarar hoje essa questão do outro ganhar, que é o Biden, ele pode judicializar todo o processo. Então, polarizou porque o mundo polarizou. A gente vive num mundo estigmado entre direita e esquerda e uma colocação falsa de notícias falsas do próprio presidente americano hoje, que trata ali que o país vai acabar,
que vai tratar de, se o Biden ganhar, de questão de socializar o país. Então, tudo isso tem atrapalhado. Agora, o pontual para o Brasil é que as políticas econômicas que nós temos vão ser prejudicadas se essa eleição demorar a acontecer, e ela pode se arrastar aí por anos de dias, onde bolsa pode cair no meio de uma Covid mundial de compra de vacinas. Os interesses, que são os lobbies americanos, podem estar muito envolvidos, inclusive, nesse retardamento do processo eleitoral. Então, hoje, pontualmente, Mauro, e quem nos assiste, a importância dos Estados Unidos na eleição para que a gente possa andar com a questão até de saúde mundial é de suma importância que isso ande a passo largo e objetivo. A gente precisa ter equilíbrio na relação mundial. E, querendo ou não, Trump, querendo trazer só para ele o próprio Estados Unidos, hoje a gente vive num mundo globalizado. Então, vai atrapalhar sim, e a gente precisa olhar com um olhar muito clínico o governo brasileiro, como é que vai se posicionar pós essa questão da eleição. Doutora Bruna, o Walter Siglioni falou em retardamento do processo eleitoral. A gente sabe que em condições, digamos, normais de temperatura e pressão lá nos Estados Unidos, o processo de contagem dos votos até a definição do resultado, enfim, quem levou, é demorado, chega a demorar até mais de um mês, né? E se Trump ainda promete judicializar, dependendo do que acontecer por lá, o negócio pode se estender ainda mais. Em que medida isso afeta a nós, o dia a dia dos brasileiros? Olha, primeiro ponto, né? Nosso dia a dia está extremamente ligado economicamente com as decisões que vão ser tomadas nas eleições dos Estados Unidos. Então, a nossa economia gira visando, verificando como é que essas eleições vão se comportar ou não. Além disso, qualquer decisão que nós tomemos aqui no Brasil também influencia futuramente, se o Biden ganhar ou o Trump ganhar, como vai ser pós-eleição. Então, isso influencia diretamente a população brasileira. Os empresários aqui no Brasil estão extremamente preocupados, porque, além de tudo, além de Covid, além de paralisação dos nossos estabelecimentos comerciais, a gente está reativando a economia novamente, essas questões, essas instabilidades econômicas, simplesmente deixam o mercado cada vez mais retraído. E, somado a isso, a gente está passando por um momento também aqui no Brasil de ausência de matéria-prima. Então, você imagina também como isso influencia também o nosso mercado. Então, aumento de dólar, bolsa e tudo mais. Sinceramente, quanto maior o tempo para isso se encerrar, né, a gente realmente entender quem vai ganhar ou não, eu acho que prejudica muito a nossa economia, influencia demais as nossas decisões, até para nossa política aqui dentro, política interna do próprio Brasil. Doutora Carol Venuto, seu entendimento sobre esse momento nos Estados Unidos, por que a gente tem essa eleição tão polarizada e tão tensa, nada visto assim nesses últimos 52 anos, né? 1968 para cá, desde a vitória do Richard Nixon? Isso é uma tendência que a gente tem observado em praticamente todos os países do mundo, né? Não está sendo diferente nos Estados Unidos. E eu acho que o foco, como os colegas aqui colocaram, é que o nosso governo aqui hoje se espelha muito no atual governo americano. Então, havendo uma mudança radical, né, no resultado dessas eleições, nosso governo vai ser, gostando ou não, obrigado a entender se esse caminho continuará sendo útil, né, para a nossa política interna. Sônia Presto, a sua observação sobre o nosso tema? Eu concordo com a Carol. Nós temos que observar com bastante cuidado essa eleição e rezar bastante. Eu acho que é o que nós podemos fazer nesse momento, sabe, Mauro? Porque tudo que acontecer lá vai refletir diretamente aqui e também, como a Bruna falou, nossa economia está suspensa, né? Tá querendo uma decisão imediata, né? Para que a gente receba aqui vamos dizer, um arzinho, né? Um suspiro para ver se vai ou se volta, porque obviamente a pandemia já causou os danos que tinha que causar e nós não sabemos ainda o que vem por aí. Então a eleição está sendo mais um fator decisivo para que a gente ou respire nesse momento ou ainda fique muito recluso esperando o segundo passo, se for o Trump, principalmente, né? Walter, ainda nesse tema, todo mundo
tem dificuldades em entender esse processo eleitoral americano, como é que se dá a votação, a questão dos delegados, a própria votação pelo correio, se é seguro, se não é. O que os Estados Unidos têm a aprender sobre tudo isso? Por que esse processo ainda é dessa forma numa democracia bicentenária como é a americana? É engraçado, Mauro, bom você ter colocado isso, porque apesar dos Estados Unidos ser o ditame da democracia mundial, pós-guerra, inclusive, né? Ser ali nos filmes, aquela questão toda, a gente percebe a questão democrática da pátria, o nosso direito é diferente do direito de lá. Aqui é o romano, lá é o anglo-saxônico, né? Tem diferenças básicas isso. Cada estado tem uma lei pontual. Apesar do voto direto, que hoje é feito por carta, né? No Brasil, a gente faz uma eleição totalmente eletrônica, informatizada, mas os Estados Unidos usam o voto direto como uma das pontas indicadoras que recebem nas caixas de correio. Quem já foi para os Estados Unidos, eu trabalhei em Washington, você vai lá e vê umas caixas grandes onde as pessoas vão votando, não só no dia que é a eleição, vão votando no interior, estado a estado, e vai chegando essa contagem de voto, que é uma contagem pontual para cada estado, onde também é feita uma avaliação e delegados regionais são votados pela população para poder representar a população. Há quem diga que um estado tem menor capacidade de força do que o outro, pela pujança do estado, pelo que ele tem de economia, que nem tem Detroit, que nem tem a própria Washington, né, que é a central. Então, cada um tem um representante, alguns grandes pontos onde os democratas e os republicanos, eles facultam que são os momentos prioritários da eleição, que foi ontem, a saída do Biden, que estava ali perto de Mississippi, Ohio, lá de Detroit, onde eles falam que ali é onde se define a eleição, porque, na verdade, aqueles delegados, que são 2 naquele estado, eles têm mais força na eleição. Então, é assim, olha que eleição complicada. Na eleição passada, onde o Trump ganhou da Hillary Clinton, nós tivemos uma polarização onde se teve mais voto direto para Hillary, mas o Trump ganhou com os delegados. Causa uma dúvida. Hoje a gente tem mais voto do que a própria Hillary teve, quer dizer, é a maior votação que esteve nos Estados Unidos de voto direto, e a gente não sabe como vai reagir os delegados. Que, como a gente tem conversado, tem muito lobby nos Estados Unidos institucionalizado, e ali há os interesses. A advogada colocou bem aqui questão de matéria-prima, a questão do aço colocado, a questão do carvão que ele coloca. Você vê que Trump coloca carvão, aço, ele mexe com indústrias grandes que no próprio Senado tem lobbies. E a votação fica difícil, porque esses representantes, os delegados regionais, eles votam em função, entre aspas, do que o lobby fala e o que a população que diz que ele representa. Existe uma eleição antes desses representantes. Então, fica difícil, é ambígua essa votação. Agora, tem outro detalhe. Se um Estado contestar a votação, ela para e vai judicializar para que a Suprema Corte, olha só, já vai para a instância, primeiro para o Estado e depois para a Suprema Corte definir. Isso pode demorar dias. Aí tem uma dúvida, sabe, Mauro, que eu fico pensando. Quem ganha mais com isso? São os lobbies? É a população que está com quase 250 milhões de pessoas com Covid? Ou a própria China? Veja bem, a China fornece, e ela tem crescido como pujança, até muito para os Estados Unidos. Quanto mais se dificulta uma eleição, se setoriza esses lobbies, que lá é pontual, quanto mais as indústrias ficam amarradas, quem que ganha mais nesse espaço? São as superproduções. Então, esse olhar clínico, o Brasil perde muito, a gente é agrobusiness, e a gente não tem grande produção, a gente vive do que a gente coleta, de que vem de matéria-prima de outros estados e nossa compra de alguns materiais para o próprio Estados Unidos. O Brasil fica estagnado, até porque o Biden falou o seguinte: vou repensar a Amazônia, eu quero a questão grande, global disso. E o Trump disse não, né? O Trump não está interessado nisso, né? Extrativismo ele quer fazer. Então a gente tem que repensar tudo isso. Isso tudo complica a eleição americana, porque os grandes interesses estão focados só no povo. Walter Siglioni falou em lobby, esse é o nosso tema agora aqui na sequência, 12h27 aqui na Rádio Trianon, você nos acompanha pelo 740 AM aqui em São Paulo
e pela Rádio Universal AM 810 de Santos, e ainda nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e pelo nosso canal no YouTube. Olha, minha gente, geralmente ligado ao noticiário negativo, o lobby é visto por muitos como sinônimo de corrupção. O que poucos sabem é que essa é uma profissão prevista pelo instinto do Ministério do Trabalho e Emprego como relações institucionais e governamentais, e que esse trabalho vai muito além da pressão política. Por isso mesmo, a ABRIG, que é a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, vem lutando por sua regulamentação, estabelecendo com ela uma política de ética e transparência nas relações entre profissionais, empresas e o setor público. Doutora Carol Venuto, nós no dia a dia fazemos política, temos posições a defender, não política partidária, evidentemente, mas no dia a dia, nas relações com as pessoas, temos a nossa política que é feita. Qual é a diferença entre essa política que fazemos e o lobby? Por que o lobby é tido no noticiário como uma situação negativa, que não é boa, que é marginalizada? Bom, vamos lá, Mauro. Hoje, como você bem disse, todo mundo faz políticas, nós somos um ser político, né? Então, não existe sociedade sem política. No entanto, hoje, nós fomos reconhecidos pelo governo federal, como você bem colocou, como esse profissional, o nome é grande, né? Relações Institucionais e Governamentais. Eu abrevio para RIG, né? Que é a sigla dessas três palavrinhas, e, na verdade, o RIG hoje ele vai além do lobby. O lobby é uma parte daquilo que a gente faz. Eu costumo equivaler o lobista ao mensageiro, aquele que leva ali os embargos auriculares, que a gente chama, muitas vezes no saguão, na antessala dos escritórios dos tomadores de decisão. Mas o profissional de RIG, além de fazer os embargos auriculares, hoje ele também constrói a mensagem. E está aí a importância da participação desse profissional, que hoje está presente não só em empresas, tá, Mauro? É muito importante em qualquer lugar do planeta. Existe lobista trabalhando em organizações da sociedade civil, e essa atividade é fundamental para a apresentação dos interesses legítimos, né? Claro, não estou falando de interesses ilegítimos, e mesmo de know-how, de conhecimento técnico. É importante o setor que tem know-how naquilo, que tem dados, que tem fundamentos técnicos, levar essas informações para o tomador de decisão. Nenhum tomador de decisão consegue saber tudo sobre tudo. Então, o lobby, ou a atividade de RIG, como hoje ela é chamada por ser mais abrangente, ela é importante para um Estado democrático de direito, para que as políticas públicas e a elaboração de leis no país sejam condizentes com a realidade dos diversos setores da economia e da sociedade. Infelizmente, alguns casos envolvendo criminosos e não lobistas, porque as pessoas que agem em desacordo com a legislação em qualquer área ou qualquer profissão, elas são criminosas, não são profissionais. Então, infelizmente, alguns casos ligados a esses criminosos saíram na mídia, e há esse desentendimento da população com relação à atividade de RIG, que é legítima e é legal, apesar de carecer ainda de regulamentação. E quais são os desafios para a mudança desse conceito que muita gente tem? Eu citei aqui inicialmente o que estaria ligado ao noticiário negativo, interesses ilegítimos, né? Como mudar esse entendimento de que o lobby estaria nesse sentido, no interesse ilegítimo? Bom, a primeira coisa é ressaltar a importância, inclusive, do que vocês estão fazendo aqui hoje, que é promover o debate sobre o tema, né? Elevar para a população, de uma forma geral, essa informação, e que todo mundo pode participar. E por isso a ABRIG também vem incentivando, né? A nossa associação vem incentivando esse tipo de debate, promovendo esse tipo de debate. E, além disso, enquanto a nossa lei não sai, é fundamental para nivelar esse conhecimento, né? Um marco legal é importante para a gente desmistificar de uma vez por toda. A gente também, na associação, em parceria com a ABNT, elaboramos uma prática recomendada para a atuação de relacionamento entre o público e o privado. Então, é a nossa associação também incentivando as melhores práticas adotadas ao redor do mundo para ter uma relação entre público e privado de forma mais segura e mais transparente. É um caminho que a gente precisa fazer juntos, né? A sociedade, a nossa associação também, que representa a categoria, a mídia, os colegas todos que debatem o assunto, é uma construção. Carol, quais são os setores que
que combinam com o lobby? O lobby vai em tudo, ele é para determinados setores, ele vai melhor em determinados setores? Não, de forma nenhuma. O lobby é para tudo. Como eu disse, havendo um interesse de uma categoria que precisa ser defendido, cabe aí uma atuação de lobby, né? Antigamente, a gente tinha realmente uma prevalência aí de grandes empresas multinacionais, até pelo fato do lobby já ser reconhecido e regulamentado em outros países do mundo. Então, nós temos aí multinacionais americanas que já convivem com o lobby na sua origem. Então, para eles é normal fazer lobby, é importante fazer lobby. Então, antigamente a gente tinha uma presença muito maior dessas grandes empresas, mas hoje em dia esse quadro vem mudando cada vez mais. Acho que você pode ver, eu sou mulher, sou relativamente nova e estou à frente aí de uma associação, de uma atividade essencialmente masculina. Então, eu venho dizendo que na nossa atividade o futuro chegou. Então, a nossa atividade tende a ser cada vez mais democrática, mais inclusiva, mais participativa, porque assim ganha toda a sociedade, e não apenas um setor ou uma empresa. Quanto mais democrático for o lobby, mais seguro, melhor para o país. Como é que você chegou nesse ponto, doutora Carolina, da defesa do RIG, das relações institucionais e governamentais? Bom, eu sou advogada de formação também, como os colegas, e moro em Brasília. Naturalmente, a política entrou na minha vida. Morar em Brasília e não fazer política é muito difícil. E acabei conhecendo essa área que ainda é muito desconhecida, até para muitos estudantes de direito. Eu tenho colegas aqui em Brasília que ainda ralam muito para conseguir se colocar no mercado. Brasília, inclusive, Mauro, já ultrapassa São Paulo em proporções de advogado por cidadão. Então, advogar em Brasília é extremamente difícil. E essa área de RIG virou um nicho muito expressivo para a advocacia. Claro que a área de RIG recebe profissionais de toda a área, mas o advogado já tem aquela proximidade com a lei, já convive, né, com processos e procedimentos. Então, foi um nicho que eu identifiquei e comecei a trabalhar nessa área já há mais de 10 anos. Entrei na Abrig por ser também advogada, eu sei a importância do associativismo. Entrei na Abrig, a entidade que hoje a gente tem mais de 500 associados trabalhando com isso. Fui diretora de capacitação, coordenadora do Comitê de Jovens, depois de Mulheres, e agora assumi a presidência. Então, o advogado é o profissional mais presente na área do RIG. Você falou que está aberto para todo tipo de profissão, mas o advogado é o mais presente. Tem um misto entre advogados e cientistas políticos também, muito, muito presentes, até para ajudar nessa questão de análise política, conjuntura, né? A gente tem muitos cientistas políticos, temos também internacionalistas, né? Porque a gente está discutindo sobre política. O primeiro assunto que você trouxe para a nossa pauta aqui foi a eleição americana. Então, o profissional que trabalha com política, seja interna, ele precisa estar ligado e antenado na política externa, que eventualmente impacte aqui nas políticas internas do país. Então, temos também muitos internacionalistas, mas acaba que o advogado e o cientista político ainda são os mais presentes pela proximidade, realmente, de elaboração de políticas públicas, de leis, dessa tendência que seja cada vez mais democrática. Como é que o lobby, doutora Carol, se adaptou nesse momento de pandemia? Porque a atuação do lobby, vamos imaginar, o Congresso Nacional, enfim, cada um fazendo a defesa lá dos seus interesses legítimos com os parlamentares. Isso no dia a dia lá. E a pandemia afastou todo mundo virtualmente. Como é que o lobby se adaptou a esse momento? Foi muito duro, Mauro, não foi fácil. Os profissionais de RIG estão acostumados, né, com mudanças drásticas, até porque a nossa política ela é muito dinâmica, então os profissionais já estão acostumados com isso. Inclusive, uma das nossas habilidades reconhecidas na Classificação Brasileira de Ocupações é a gerência de crises. Então, faz parte da nossa capacitação estarmos aptos a transformações rápidas, a entender os melhores caminhos. Mas foi doloroso. Assim. A gente tem brincado que a gente hoje é quase um profissional de telemarketing, porque é muita ligação, você tem que entrar em contato com, às vezes, um artifício regimental, né? Uma forma de você intervir durante uma votação, ela exige que você colha mais de 100 assinaturas digitais, né? Então, você pode imaginar quantas ligações a gente acaba tendo que fazer por dia, mas eu preciso ressaltar que o trabalho, pelo menos em âmbito federal, tanto a Câmara quanto o Senado, fizeram um trabalho excelente, os servidores sempre prontos a colaborar e instalaram também o sistema de deliberação remota de uma forma muito célere, possibilitando que as votações também não parassem, né? A gente entende, como profissional que trabalha com comunicação,
que a tecnologia veio para ficar. A gente precisa encarar isso como um momento que vai se perdurar, eventualmente, após a pandemia, mas prontos aqui para fazer as devidas contribuições para que isso também não diminua o acesso à elaboração das políticas, né, Mauro? A tecnologia ela tem que ser importante para democratizar. Se ela começar a restringir a participação tanto da sociedade quanto dos profissionais, aí ela começa a ser um problema. Para finalizar esse tópico, doutora Carol, qual é o tema, qual é o assunto, qual é o lobby mais presente no Congresso Nacional? Tem tanta coisa sendo defendida por lá, legitimamente, mas qual é o mais presente? Existem algumas bancadas que são bem tradicionais, né, na casa. Aí a gente, de início, a agropecuária é a maior bancada, né? A gente tem a bancada evangélica também, que é muito presente, e a bancada que a gente chama aqui também a bancada da bala, que são aqueles profissionais, aqueles deputados e senadores muito ligados às áreas de segurança pública. Então, hoje, os maiores lobbies, né, as maiores interações são desses setores. Muito bem, 12h38, este é o programa Gente que Fala. Você nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e por imagens. Nas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Com inúmeras restrições impostas pela legislação e em meio à pandemia, há 12 dias das eleições municipais, a maioria dos candidatos a prefeitos e vereadores decidiu deixar as reuniões e apostar no velho corpo a corpo nas ruas nessa reta final de campanha. A decisão é apoiada pelos assessores e marqueteiros que, apesar dos riscos, consideram que após meses de batalhas virtuais e fake news, os eleitores ainda indecisos estão nas ruas aguardando pelo contato pessoal com os candidatos. Isso mesmo, Walter? Os indecisos estão aguardando pelos candidatos? Não está diferente essa corrida desse ano, não? Não, ela é totalmente atípica, né? Na verdade, o povo brasileiro ele esquece de olhar para a eleição. Quem olha para a eleição, na verdade, são aqueles que estão interessados no processo eleitoral. A gente sabe isso, vamos falar a verdade abertamente. Quem está interessado com os comitês, quem está ali nas ruas, os políticos interessados, eles estão olhando a eleição. O povo na pandemia está preocupado com saúde, educação, né? As coisas que a eleição promete não concretiza. Essa eleição vai ser muito questão da saúde no Brasil. Mas, assim, a questão da segurança, do sujeito ir para a rua, usar aquele voto de cabresto antigo, esse político também mudou. A doutora falou, olha, muita questão da internet. A internet elegeu várias pessoas aí, num conflito até de ideias, gente, às vezes, até despreparada com a própria questão dos governos, seja lá na Assembleia Legislativa, seja no governo federal, mas a verdade é que o povo ele só vai olhar para a eleição na hora de votar, né? Ele vai estar ali, aquela história do santinho que está pegando na rua. Agora, a gente está no meio de uma pandemia, Mauro. Estamos no meio de um conflito onde você não pode pegar um papel, onde esse contato físico da rua é, às vezes, complicado. O pico da pandemia não diminuiu no Brasil, não. Ele está no primeiro pico ainda. Essa ideia que a gente passou não é bem assim que está acontecendo. Olha a Amazonas que está acontecendo. Então, assim, está indo para a rua, para não falar do Brasil, vou falar do Trump, né? Ele lá, nos comícios dele, dizem que está ali com 30 mil pessoas que já foram contaminadas por conta do uso de colocar a questão da saúde na política. O pessoal perdeu a mão ali e não tem medo do vírus. A gente tem que atentar para o vírus, porque essa eleição, além de ser atípica, direita e esquerda, ela tem uma questão de saúde. Quem vai garantir que a gente vai estar saindo na rua não pode isso no supermercado, na hora de votar, né? E a população não está assim, vamos agora para a rua fazer eleição porque o corpo a corpo é que vai adiantar. Eu duvido que muita coisa desse corpo a corpo adiante, viu, Mauro? Porque o pessoal não vai pegar papelzinho na rua, ou senão, no mínimo, vai jogar ali um sprayzinho de álcool 70, que era para não pegar a Covid, né? Está muito diferente essa eleição. Walter, você que já foi candidato ao governo do estado de São Paulo e teve lá sua estratégia na ocasião para a sua campanha, claro, num outro momento, a gente não tinha pandemia, né? E você falou no início aqui da sua explicação, estamos num momento de campanha atípica, é atípico. Qual é a chance, qual é a possibilidade de uma campanha atípica trazer um resultado atípico? Sem falar nomes de candidatos, evidentemente. Claro. Uma coisa é, numa pesquisa eleitoral, você apurar a intenção do voto. Outra coisa é aquele voto
se consolidar de fato? Porque a pessoa, para o voto se consolidar, ela tem que ir para a urna, ela tem que estar presente no dia da eleição. A gente observa, ao longo das últimas eleições, dos últimos pleitos, o nível de abstenção subindo. Estamos na pandemia, muita gente pode ficar doente, não vai para a urna. Muita gente pode ficar com medo, não vai para a urna. Ou seja, uma coisa é a intenção de voto, outra coisa é o voto na urna, ou seja, é tudo atípico. Qual é a chance do resultado ser atípico? Total, porque essa eleição ela priorizou aqueles que já estão. Veja bem, tem um aspecto que é muito das outras eleições, já que você tocou, eu agradeço muito você lembrar dessa situação, porque eu vejo com honra ter sido candidato a governador em 2014, né? Sei que a gente deve ter se limitar aqui, mas a importância suma de quem está ali na questão do o cara que vai para o executivo é olhar que o tempo de televisão também está valendo. A gente está falando que televisão não está valendo, mas você pode ver que todas as campanhas, quem tem mais tempo, quem tem o poder na mão, está saindo melhor na fita, para falar o português claro, né? Quem tem proposta e está na rede social tem 1% de voto, de intenção de voto. Vamos falar da intenção? Pesquisa, como é que é feito? Ela é feito qualitativo ou quantitativo? Quantos podem dizer que se bater alguém na tua casa dizendo o seguinte, e quem que você vai votar? É qualitativo. Eles pegam uma região, 1.000 pessoas e falam assim, esse sujeito tem 1%, que na totalidade representaria no estado de São Paulo quase 4 milhões de votos. Olha só, na eleição de 2014 a governador do estado, eu fui 5º lugar. O Alckmin foi o primeiro, ele teve 12 milhões de votos. Né? Só que o estado tem 44 milhões de pessoas. Mais de 10 milhões não votaram, nem no Alckmin, nem em mim, e mais de 28 milhões de pessoas votaram em nenhum de nós. Se você fizer a soma de 1 por 1, entendeu? Foi eleito de 12 milhões, que foi o Alckmin. Em São Paulo foi eleito entre 2 candidatos, né, da eleição anterior a essa aqui, a prefeito, um que polarizou entre 4 milhões e o outro de 3 milhões. Só que São Paulo tem quase 8 milhões de pessoas. Agora, nesta eleição, para você que está em casa, você prestou atenção em quem está a fundo na lei de diretriz orçamentária, sabe o que representa ser gestor da saúde, da educação, da segurança? O eleitor não olha para isso. Pouco tempo ele tem para ver isso. Os debates são conduzidos para isso, Mauro. Como é que eu vou explicar como é que eu vou fazer para a saúde em 30 segundos no debate? Como é que eu vou explicar o que eu vou fazer para a educação em 15 segundos de réplica? Isso não existe. Né? São 26 secretarias, aqui na cidade de São Paulo, 67 bilhões de orçamento, os outros estados. Então, esta eleição ela está ajudando a quem já está na máquina, ponto, sempre foi assim, a quem tem mais tempo de televisão, ponto, sempre foi assim, e ele vai ter uma falta de voto, o pessoal não vai votar, porque o pessoal vai estar com medo da Covid, e você vai ver, vai dar um retorno diferente, pode ser que esteja errado. Mas, infelizmente, se 3 saírem para votar aqui, a maioria vence. E não deveria ser assim. E a gente vai ter menos pessoas saindo para votar nessa questão. A gente tem que ter medo. Mas vai sair o pessoal que vai de mais idade tem que ser das 7 a 12. Não estão garantindo nem as crianças que vão para a escola, se vai pegar Covid ou não. Né? Sim. E vai ser diferente. 12h45, aqui eu vou agora introduzir nessa nossa conversa do programa Gente que Fala, o economista, advogado Daniel Matos. Tudo bem, Daniel Matos? Seja bem-vindo ao programa Gente que Fala mais uma vez, tudo bem? Oi, tudo bem, Mauro? Boa tarde aos colegas. Daniel, vamos falar do seguinte, hoje 3 de novembro, eleições norte-americanas, as urnas estão abertas por lá, mais de 100 milhões de votos pelos Correios, são esperados 60 milhões de eleitores ainda, né, para depositar o voto lá, e isso tudo se refletindo no mundo. Aqui no Brasil, qual é o reflexo disso, especialmente na área da economia? Vamos já pensar num resultado final, qual seria o reflexo com Trump reeleito na economia brasileira e qual seria o resultado com Biden eleito na economia brasileira? Vamos pensar nos 2 cenários. Tá. Pensando no caso da aprovação do Biden, né? O Biden, uma das promessas dele de campanha é aumentar a tributação sobre a renda dos norte-americanos para compensar esse período de estímulos que foi feito à economia para enfrentar o Covid. O que acontece? Boa parte da população norte-americana já vem estudando que, caso ele seja eleito,
eles tirem os recursos para outros países para não sofrer essa tributação na virada do próximo ano. Tá? Além disso, ainda analisando o Biden é um candidato que preza muito a questão ambiental. Logo, como o Brasil não possui um alinhamento claro em relação a contratar a proteção ao meio ambiente com o desenvolvimento econômico, provavelmente o Brasil vai ter que se ajustar a essa nova visão norte-americana, uma vez que o país claramente segue a economia dos Estados Unidos e, recentemente, até o ministro Paulo Guedes mencionou essa necessidade de adaptação em relação à nova política, caso o Biden seja eleito, né? Em relação à possível eleição do candidato Trump, né, ele sendo reeleito, você teria aquela possível manutenção da promessa de inserção do país no G20, né? E, além disso, para o Brasil, continuaria tudo da mesma forma, tudo mais constante, porque das políticas dele até o presente momento não tem nada que afete potencialmente o Brasil. Exceção feita só a questão do G5, em que ele claramente é contrário ao Brasil aceitar a tecnologia vinda da China, e em que ele gostaria que fosse aceita a tecnologia do G5, né, do 5G, dos Estados Unidos. Acho que seriam esses os principais impactos que teriam para a economia do país. Continuaria, de fato, tudo da mesma forma, com uma reeleição de Trump? Em tese, sim, mas vamos considerar que é um novo governo. Virão 4 anos novos, né? E uma tensão maior, provavelmente, entre China e Estados Unidos. Sim, a tensão ela se dá em razão da guerra comercial que existe, né? Porque a China, com o passar, ao longo desses 40 anos, gradativamente, ela foi se tornando o país, o maior credor do mundo. Então, todos os países têm uma certa dependência da China, né? Então, você verifica que boa parte das medidas protecionistas que os Estados Unidos implementam contra a China, eles vigoram por um período, existe a retaliação, ou seja, existe a resposta em razão da China, e no fim eles tentam fazer um acordo, né? É que agora, nesse período de eleição, é muito difícil o presidente Trump assumir eventual acordo com a China, porque para eles, por uma questão de protecionismo, seria mal visto, né? Uma vez que a China, a tecnologia chinesa, né, e os produtos chineses, eles têm um preço no mundo que é muito competitivo. Logo, nos países que ele consegue abertura, dificilmente os produtores internos eles sofrem muito com aquela concorrência de preços díspare, né? Muito bem. Daniel Matos, economista, advogado, nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, falando sobre os eventuais reflexos de uma reeleição do presidente Donald Trump ou de uma eleição do presidente, do candidato Joe Biden, se ele se tornar presidente da República nos Estados Unidos. Daniel, muito obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Obrigado, até, tchau. 12h50, vamos aqui para o nosso próximo assunto. Doutora Bruna, é o seguinte, a maternidade perinatal do Rio de Janeiro foi condenada a pagar R$40 mil de indenização ao casal Amanda Mexta e Luan Ramalho Mata, que o Luan é o filho de Elba Ramalho e Maurício Mata, e o casal entrou na justiça contra o Centro Médico, que em julho permitiu que os atores Bruno Galhaço e Giovanna Eubank usassem o serviço de uma fotógrafa para registrar o parto de seu filho. E pouco antes negou esse direito a Luan e também a Amanda. A maternidade disse que a vedação se deve aos riscos da pandemia e que, no caso de Giovanna e Bruno, a irregularidade já foi assumida publicamente. Bruna, cabe ainda recurso para a maternidade, esse caso ainda não está encerrado, mas o que tem de diferente nessa decisão? Na realidade, o hospital, por uma questão de marketing, ignorou a regra imposta pelas diretrizes dos governos de que não há possibilidade de as pessoas assistirem os partos. Isso é geral, era uma regra. A partir do momento que a pessoa começa a tratar de forma diferente as pessoas, quais são consumidores, que são pessoas que estão pagando o hospital é um fornecedor.
entendeu? É um prestador de serviço ali. A partir do momento que ele começa a tratar de forma diferente, ele está violando o Código do Consumidor, ele está trazendo uma distinção. É como a gente pode dizer assim, uma discriminação, por que um e não outro? Certo? Então, a partir desse momento, ele gerou um dano, e um dano que qualquer mãe, qualquer pai sabe que nunca é irreparável, certo? Você nunca mais vai conseguir fazer aquele book, aquelas fotos do parto dos seus filhos. E a partir desse momento que eles abriram essa exceção e ainda alegaram que, olha, desculpa, a gente já declarou em público que houve um erro e estou pedindo desculpa, isso não exime a responsabilidade de arcar com o prejuízo e os danos gerados ao casal, ao Luan, né, ao Luan e a Márcia, acho que é o Luan. Então, assim, não tem como. É Luan e Amanda, né? Amanda, perdão, isso. E foi bem claro que é uma questão de marketing. Porque qualquer hospital que alguém, que hoje em dia a gente utiliza, né? Alguém com nome, renome, influencer, para que você fale, olha, venham aqui para o meu hospital, porque olha quem teve filho aqui. Então, mesmo na pandemia, olha a tamanha responsabilidade que o hospital está aqui para te receber. E aí faz uma propaganda dessa e distingue o outro. Ou seja, a condenação, ao meu ver, né? Ao meu ver, é uma condenação ponderada, tá? E bem como baseada no Código do Consumidor, na Constituição Federal, de que todo mundo deve ser tratado de forma igual. Não baseando privilégios para um ou para outros porque você é famoso, ou porque você não é famoso, porque você tem mais seguidores ou não. Lógico, há a possibilidade de recorrer? Há uma possibilidade porque é um direito constitucional do grau de jurisdição. Mas, pelas provas e pela questão notória, de que e a própria, foi confesso, né? Ele mesmo declarou, não, realmente a gente fez isso, foi um erro, pedir desculpa, mas para a gente não é o suficiente. Pode ser que haja uma diminuição do valor do dano moral aí aplicada, a indenização aplicada, mas eu não vejo que vai ser revertida essa situação, não. A natureza dessa condenação é dano moral? É dano moral. É dano moral. Responsabilidade deles, só para vocês entenderem, né? Como se aplica o Código do Consumidor, nesse caso, existe dentro do Código do Consumidor uma responsabilidade objetiva. Ou seja, a partir do momento de que você começa a violar os princípios do Código do Consumidor e assumir o risco da sua atividade, que é, vou fazer o parto de pessoas e vou tratar diferente, a partir desse momento você já tem uma responsabilidade que você está assumindo o risco e você já é culpado. Agora, quando você chega e fala, eu estou declarando que eu errei mesmo, aí realmente, desculpa, não tem como. É culpado, é indenizatório e é dano moral, não tenha nenhuma dúvida que essa condenação. O que aconteceu é que a maternidade, então, permitiu a fotografia ao Bruno Galhaço e à Giovana e não permitiu a fotografia à Amanda e ao Luan Ramalho. Foi uma abertura de exceção? Qual foi a alegação da maternidade? Não, a alegação que foi uma irregularidade, eles não vão profundamente, foi uma irregularidade que já foi corrigida, eles apenas alegam isso. Foi uma exceção ao qual descumpriram as regras do hospital, eles colocaram isso na defesa deles, as regras não foram cumpridas, houve uma irregularidade, uma exceção, ao qual eles publicamente estão pedindo desculpa. Apenas isso, não alegaram mais nada, mas foi claramente para quem entende um pouco de marketing, é uma estratégia de marketing, é notório isso. E esse valor, R$40 mil, como é que isso foi arbitrado? Isso foi uma definição do juiz? O casal, Amanda e Luan, e o seu advogado, evidentemente, eles aqui pediram esse valor? Na realidade, eles pediram um valor, tá? O juiz, ele aplica, ele faz... Não existe... O dano moral é algo muito relativo, tá, gente? A gente não tem uma tabela, né? A doutora Carol também pode... Não existe uma tabela de, olha, é 30, 40, 50. Cada juiz entende o quanto que aquilo deve se reparar, né? A dor de não ter tirado uma foto e ter sido destratado, né? Tratado de forma diferente com outras pessoas. Então, eles pleitearam, acho que o valor até um pouco mais acima, tá? Mas o que foi definido foi os R$40 mil pelo juiz, pela cabeça do juiz. O juiz colocou dentro de uma razoabilidade de quanto que o hospital faturou, quanto que foi o parto, quanto foi a contratação do fotógrafo. Ele fez uma proporcionalidade, razoabilidade, quanto também o hospital pode pagar e aplicou. Não existe uma tabela de direito moral, de reparação no caso. Doutora Carol Vinuto, sua observação sobre esse episódio. Bom, eu não tive acesso aos autos do processo, mas pelo que a doutora Bruna está colocando aqui para a gente, de fato, tratou de forma diferente pessoas que deveriam ser tratadas da mesma maneira, né?
Então, acho que pela decisão aí que vocês estão trazendo, faz sentido e corrobora os argumentos da doutora Bruna, né? Pessoal, 12h57, você nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, estamos no litoral pela rádio Universal AM 810 em Santos, ainda nas redes sociais, estamos transmitindo simultaneamente pelo Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube. Uma pausinha aqui nos nossos temas para uma mensagem da Prefeitura de São Paulo para você que nos acompanha. Galera, é o seguinte, o recado é para vocês que moram na cidade de São Paulo, assim como eu. São Paulo entrou na fase verde da quarentena, lojas, shoppings, restaurantes, salões de beleza, academias seguem retomando as atividades, inclusive com a ampliação dos horários de atendimento, só que a pandemia não acabou, então todo cuidado é pouco. Você sabia que as pessoas entre 18 e 49 anos de idade são as que têm mais chances de pegar a doença? Por isso, você que é jovem, você que está nessa faixa etária, tem que se proteger e evitar transmitir o vírus para os seus amigos e familiares. Se você tiver mesmo que sair de casa, lembre-se dos cuidados. Para proteger a sua saúde e a de quem você ama, evite os lugares com muita gente, não cumprimente as pessoas com beijos no rosto e nem os tradicionais apertos de mão. Use bem a máscara, lave frequentemente as mãos com água e sabão. Se você mora com seus avós, com as pessoas da melhor idade, redobre a atenção ao chegar da rua. Repetindo, é sempre bom lavar as mãos, evitar os beijos, os abraços e os apertos de mão. Então vamos, cada um de nós, fazer a nossa parte, sempre seguindo as orientações para não contrair e nem transmitir o vírus. Mensagem da Prefeitura de São Paulo para você que acompanha essa edição do programa Gente que Fala. Faltando 2 minutos para 13h. Sônia, você vai se apresentar na próxima sexta-feira agora, numa live organizada pela Sabesp, em prol da campanha São Francisco de Assis pelos Animais, que como nós também têm sido muito afetados pela pandemia. E no dia seguinte, no sábado, você se apresenta também num bazar em benefício dos comerciantes da Vila Clementino e da região, né? E num repertório música italiana, clássicos conhecidos de todos. Conta pra gente o que você vai trazer de bom nessas duas situações. Então, Mauro, essa live do dia 6 é uma live muito bacana. A Sabesp tem encabeçado uma campanha que se chama São Francisco de Assis, por causa do mês de São Francisco de Assis, né? E essas lives, elas têm tido temas assim variados, desde constelação animal e... Foi no mês de outubro, né? Desculpa cortar, foi no comecinho do mês, dia 3, dia 4, dia de São Francisco de Assis, mas tá na esteira, tá valendo. Isso. Então, o encerramento será agora dia 6, e esse encerramento tem sido um sucesso. Essas lives têm sido coordenadas pela Érica Mota Santana, que participou, inclusive, do Gente que Fala, e do Hernani Roig, que é da Rede do Bem dos Animais, um grupo de voluntariado da Sabesp, que obviamente é um grupo aberto a todos para poderem colaborar com os animais, e nesse dia 6, inclusive, vai ter um sorteio bacana de uma televisão de 40 e tantas polegadas, e enfim, vou cantar, porque eu tenho acompanhado a rede, né, de alguma maneira, eu participo, eu colaboro, e eu sou vegetariana por causa dos animais, né, porque desde sempre. Então, eu vou fazer esse show, claro, com o repertório italiano, que você sabe que faz parte da minha vida, dos cruzeiros e tudo. Nós vamos selecionar 1 ou 2 canções que vão ser dirigidas aos animais, com um repertório que tem a ver com a vida animal, e também alguns clássicos internacionais que também fazem parte do meu repertório em geral, como cantor e como cantor internacional, né? Então, vai ser muito bacana, eu espero que todos participem, que assistam, né? Vai ser uma live bastante bacana. Com certeza os convidados vão falar temas que vão seguir a linha, né, dos animais. Então, além de ter a música, vai ser uma live bem legal, e vai ter o sorteio também para as pessoas que já colaboraram e podem ainda colaborar com a Rede do Bem dos Animais. Então, vai ser... Quais são as canções, Sônia, que dizem respeito aos animais? Então, na realidade, eu vou direcionar mais ao repertório infantil, né? Por exemplo, aquela da Fazendinha, que tem a ver com o repertório lúdico, né? Que traz essa coisa do animal e traz a coisa da infância para a gente, porque o animal nada mais é durante a vida toda do que uma criança, né, gente? Vocês que têm animais em casa, por mais idosos que eles sejam, nos acompanhem, eles são sempre os nossos bebês, né? Então, a gente sempre direciona para o repertório infantil.
Então, eu vou cantar uns clássicos da Fazendinha, onde fala do boi, da vaca e tal. Quem é criança, com certeza, vai se identificar com esse repertório, que é a parte do repertório para os animais. E a parte das músicas italianas, que todo mundo já conhece, os clássicos, e alguns temas de filme também, New York, New York, os clássicos que também levam as pessoas para bons lugares, que é isso que eu faço durante os meus shows, né? Pretendo, pelo menos, fazer, né? Em relação ao repertório italiano, por que a predileção pela música italiana? Você tem uma paixão aí, né? Muito Então, bem explícita, né, em relação ao repertório italiano. Então, eu sou italiana de pai e mãe, né? Sou imigrante, eles são imigrantes italianos, então do berço já sou italiana, só não nasci na Itália, né? Então, o fato de ter o sangue italiano, na minha casa a gente sempre ouviu muita música italiana. Meus pais eram professores de música, eu cresci dentro de uma academia de música, então já tem a coisa da música e a música italiana também, né? E depois que eu estudei, porque meu pai não queria que eu fosse cantora, você sabe, né, Mauro, que você já conhece essa história, mas para quem não conhece, eu tinha que ser doutora, porque é uma vida muito difícil, mas enfim, a vida me levou para a arte, a farmácia bioquímica me levou também juntamente com a arte para outros países, e acabei fazendo os cruzeiros da costa com esse tema, que foi as divas italianas. Durante 5 anos eu fiz o mesmo cruzeiro, né? Num período de 9 dias eu fazia 2 shows. Então isso foi um período bacana que me abriu portas para vários shows aqui em São Paulo e no Brasil, que foi a temática da música italiana, desse show italiano, né? Que começou principalmente nos navios da costa e depois eu comecei a vender para clubes, para festas particulares, acabou sendo uma marca da Sônia Presta, também o repertório italiano. Então, vem comigo, né? Fora o meu sangue, a minha família, essa oportunidade que eu tive de divulgar, de ser, né, parte integrante dos protagonistas da Costa, com o Show Divas, e aí eu levei para os clubes, para as festas, e hoje em dia eu sou contratada especificamente para esse show italiano também, né? Não só para ele. Sônia, a Julieta Rizzo com a gente no Instagram, nossa audiência na rede social, tem 2 perguntas. Vou fazer as 2 em uma aqui, ó. Ela pergunta: a cantoria dos italianos em isolamento ajudou a todos? E como a música salvou a quarentena? Julieta Rizzo, um beijo para você. Com certeza, Julieta, a música nos salva sempre, independente de ser na quarentena. Eu creio que todos nós, em algum momento de tensão, em algum momento de tristeza, quando ouvimos uma música que nos leva para algum lugar e nos recorda de momentos bons, sempre nos salva. Então, na quarentena, principalmente, onde toda a tensão do exterior, né, fez com que a gente se fechasse mais ainda e tivesse mais medo de tudo, naquele momento que você consegue ouvir uma música, um vizinho canta, né? Claro, depende do vizinho. Depende mesmo. Mas se for uma coisa que te leva para bons lugares, com certeza a música sempre nos salva. Então, aquele sobe-som rapidinho, antes de eu seguir aqui com as outras questões aqui da nossa audiência para os nossos demais entrevistados, aí no final você, né, mais um sobe-sonzinho. Vai lá. Espera aí, eu vou soltar uma música aqui, vamos ver se vai dar certo. Porque quando a gente está ao vivo assim, né, tudo acontece. Eu tinha ligado aqui, mas se não sair o áudio, a gente canta no Google. Aí você vai à capela. Vou à capela. Vamos ver se vai sair. Tá baixinho. Vocês estão... A gente está ouvindo. Estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Sim. Essa música não é italiana, mas eu gosto muito. Eu vou cantar para vocês um pedacinho. I can't believe it, you a dream coming true. I can't believe it, I have fallen for you. And I was not looking, was content to remain. And it's ironic to be back in the game. You are the one who's led me to the sun. How could I know that I was lost without you?
tá bom? Tá ótimo. Vamos seguir aqui, no final Esse você é o volta. tema do filme Uma Linda Mulher, que eu gosto, cada vez que escuto essa música, eu viajo no jatinho junto com o Richard Gere. Doutora Bruna, o Fernando Luiz Gomes está com a gente no Facebook, nossa audiência na rede social. Ele pergunta: com a pandemia está mais fácil ou mais difícil para uma empresa negociar dívidas, especialmente de impostos municipais ou estaduais? Gente, a pandemia ela está facilitando o acesso à comunicação para negociar, que já era uma coisa muito mais difícil, tá? Porque agora o pessoal está atendendo o telefone, respondendo e-mail. Mas negociação vai depender de cada caso concreto mesmo. Com os bancos está muito mais fácil, tá? Agora, questões de impostos vai depender de caso concreto mesmo. Ana Maria Guedes, com a gente no nosso canal no YouTube. Obrigado, Ana Maria. Ela pergunta: Carol, dizem que as reformas tributária, trabalhista e previdenciária só afetaram quem não tem lobby em Brasília. É verdade isso? Pergunta Ana Maria Guedes. Obrigada aí pela pergunta da Ana Maria Guedes. Sem dúvida, aquele que não faz lobby acaba tendo que sofrer as consequências daquele que fez o lobby, né? Mas o Congresso, na análise dessas reformas, se você pegar o texto original com o texto final que virou lei, você vai ver que muita coisa foi alterada, então isso fica claro que muita gente participou desse processo aí de elaboração normativa. Sônia, vai preparando aí o seu som, porque eu vou pedir as despedidas de cada um. Você vai ser a última a se despedir. Você já engata aí na sequência, tá? Walter, você está com a palavra. 5 segundos para o seu despedido. 5 segundos para dizer que eu fiquei maravilhado de estar num jardim florido, como falava meu pai. A gente tem que valorizar as mulheres. A canção italiana, Sou Filho de Italiano, né? Vindo num navio chamado América, dos meus pais, meu avô era maestro. As duas grandes, né, detentoras da lei, viu? As duas advogadas estão aqui, mulheres que sabem zelar pela nossa Constituição, pela família, pelo cidadão. Fico feliz, Mauro, de estar com você nessa mesa, com a Zenilde, que está aí, e o nosso querido jornalista, né, o condutor do nosso programa, né, que a gente está aí, Mauro, com você, com todos, né, o Fausto Camunha, todo mundo que está fazendo cidadania através do que a gente tem que fazer no jornalismo, cidadania. Obrigado por estar numa mesa florida. A gente tem que declarar nosso amor às mulheres, sem aí dizer que está fazendo nenhum tipo de lei escusa, dizer que as mulheres são importantes, senão sem elas nós não viveríamos aqui. Então, muito obrigado por estar participando disso, viu? Obrigado, Mauro. Obrigado, Walter, pela presença e pelas palavras. Doutora Carol, bem rapidinho, o tempo está bem em cima. 5 segundos. Muito obrigada, Mauro, pela oportunidade, os colegas pela contribuição em temas diversos. Aproveitar para convidar vocês e todos os ouvintes para conhecerem as redes sociais da Abrig. Estamos em todas as plataformas. Um grande abraço e uma ótima tarde aí para todos. Doutora Bruna, 5 segundos. Bom, queria agradecer pelo convite e que foi maravilhoso estar aqui debatendo e divulgando, né, informação com conteúdo, com pessoas que realmente conhecem do assunto. Muito obrigada. Muito obrigado. Sônia, canta direto. Convido vocês todos a irem ao bazar do dia 7. Vou colocar nas minhas redes sociais. Vai ter bolo e música. Il cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Um grande beijo para vocês. Obrigado, minha gente. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala. Pode ir cantando, Sônia, eu vou falando em cima de você. Sônia Presta com a gente, cantora, apresentadora, farmacêutica, a advogada Carolina Venuto, o jornalista Walter Siglione e a advogada Bruna Kuzumoto. Na mesa de som com a gente o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, diretora de produção, e Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Do outro lado, Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença, ouvinte espectador, né? A razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã. Dio come ti amo, mi viene a piangere.